Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre investimento, um assunto muito importante. Especificamente a gente vai falar sobre o perfil do investidor. Já ouviram falar a respeito do perfil? Então vamos lá, os nossos objetivos de hoje. Vai ser conhecer os diferentes perfis de investidor que a gente pode ter e identificar as características desses perfis, que é muito bom na hora da gente fazer um investimento, a gente saber em qual perfil de investidor a gente se adequa. Isso é extremamente importante, por quê? Para a gente saber que tipo de investimento a gente tem mais proximidade. Então vamos lá, vamos refletir a seguinte situação aqui. Suponha que você tenha dinheiro para investir. Você exatamente sabe onde fazer esses investimentos? Vamos lá então. O que você escolheria? Um investimento que renda mais, independentemente dos riscos, ou um investimento que renda um pouco menos, mas com segurança? O que vocês acham? Qual seria a opção de vocês? Você escolheria aquele rendimento que dá muito mais rendimento, ou seja, aumenta muito mais, ou aquele, mas você vai arriscar daí o teu dinheiro, ou seja, você pode arriscar receber menos do que você aplicou. Ou você seria aquele comedido, aquele investidor que você quer ter o rendimento que dê inflação e um pouquinho mais já está satisfeito. O que vocês acham? Pense um pouquinho. Então vamos lá. Vamos pensar aqui, vou apresentar para vocês 3 situações para vocês verem dentro do que vocês pensaram, qual que vocês se adequam. Pedro gosta de saber exatamente quanto vai ganhar de juros no final do investimento. Ele investiu em renda fixa. Esse tipo de investimento está pagando em torno de 12% ao ano. Então, ele já sabe que no final de um ano terá um aumento do seu capital investido. Ou seja, se ele investiu 100 mil reais, ele vai receber 112 mil reais aproximadamente, porque ele já sabe de antemão quanto ele vai receber. Mesmo que a economia do país não esteja bem, ele prefere estar seguro de que sempre vai ter aquele lucro. Para ele, melhor pingar do que secar. Então, é um investidor aí, vamos dizer, extremamente cauteloso, alguém muito cauteloso, que renda fixa é um investimento bem seguro, né? Então, ele sabe quanto ele vai receber. Na situação 2, está a Marina. Ela investe em um fundo imobiliário. Bem, o que é um tal de fundo imobiliário? Vamos lá. Ele é muito sólido, esse fundo imobiliário que ela investe. No fundo, é como se investidores fossem proprietários de vários imóveis comerciais. Uma empresa é responsável por alugar esses imóveis e dividir o valor do aluguel entre os investidores. Quando algum imóvel fica desocupado, o valor mensal diminui, mas ela gosta de arriscar e tem bons resultados. Porém, não investe tudo o que tem nisso. Um pouco ela deixa bem guardada no CDB. O que é o CDB mesmo? É aquele dinheiro que a gente empresta para o banco. Então ela sabe quanto que ela vai receber. É mais ou menos como no caso anterior. Então uma parte ela guarda no CDB, outra parte, que já é um risco maior, que é fundo imobiliário, que é como se eles fossem donos, várias pessoas são donos de vários imóveis, e esses imóveis são alugados. E o recebimento do aluguel, quando todos estão alugados, ele recebe o valor cheio. Se algum dos imóveis vagar, ficar sem aluguel, vai diminuir o que é distribuído entre todos que fazem parte do fundo. Talvez esse seja um dos investimentos que menos vocês conhecem, mas a gente vai aprofundar dentro de em breve. Na situação 3, nós temos o Luan. Ele investe em ações de uma empresa em ascensão no mercado. No último mês, seu dinheiro valorizou 10%, pois a empresa teve uma ótima performance, expandindo o seu ramo de atividade. Ao ler uma reportagem, ele descobriu que essa empresa já esteve na mesma situação, mas depois de pouco tempo quase foi à falência.
tendo uma queda de 30% no preço das ações. Ele quer aproveitar a ascensão para lucrar, mesmo sabendo que pode perder muito dinheiro se acontecer uma nova queda. Vamos exemplificar em números que fica muito mais fácil a nossa compreensão. Por exemplo, vamos supor ali no primeiro caso, ele aplicou 100 mil reais. Teve um ganho de 10% no mês, ou seja, o dinheiro dele em um mês rendeu 110 mil. Só que ele está dizendo, nossa, essa empresa ainda pode render mais, ela já passou uma situação similar, então ela tem uma possibilidade aí de rendimento de 30%, vai render ainda mais. Só que ela também tem o risco, como aconteceu anteriormente, de em vez de render mais 10%, 15%, cair 30%. Ou seja, o dinheiro que ele tinha lá, 110 mil, baixar 30%. Ou seja, vai dar ali menos de 70 mil reais. Então ele pode ganhar, quanto ele pode perder. Então ele está tendo um risco muito maior do que o perfil 1 e do perfil 2, né? E agora nós somos um perfil bem mais arriscado, mas ele quer ter grandes lucros, então ele vai ter que também arriscar. Então vamos ver como que é cada um desses perfis? Então vamos lá. Então nós temos o seguinte, analisando as três situações, na sua opinião, quem está fazendo o melhor investimento? O Pedro, a Marina ou o Luan? Em qual dos três produtos citados vocês investiriam, gente? Pense um pouquinho, converse rapidamente com os colegas aí do lado, o que você faria? Vocês fariam aquela segurança que o Pedro colocou lá, por exemplo, lá no fundo fixo, a Marina que dividiu o dinheiro dela num investimento um pouco mais rentável, num investimento seguro, ou o Luan que investiu com tudo para ter maior investimento? Bem, qualquer que tenha sido a sua opinião ali, você tem que saber dos riscos. Então a gente precisa entender como é que um banco, um investidor, uma financeira vai nos classificar. Vamos lá. Primeiro, investidor conservador. Quem seria este cara, né? É aquele que busca segurança. Não quer correr nenhum risco de perder seu dinheiro. Busca investimentos sólidos, onde sabe exatamente quanto vai ganhar, mesmo sabendo que não é muito. Prefere se manter seguro. Se você é esse tipo de investidor, pode deixar o seu dinheiro, por exemplo, no CDB, Tesouro Direto, por exemplo, que aqui nós temos uma segurança de saber quanto eu vou receber, né? Então é um investimento tranquilo. Aqui a gente poderia dizer a poupança, só que a poupança nós estamos vendo que nos últimos anos ela está, na maioria dos anos, dando menos que a própria inflação, ou seja, o dinheiro aplicado na poupança está reduzindo o seu poder de compra. Agora nós temos o investidor moderado. Quem seria essa pessoa? Ele opta pela segurança do seu patrimônio, mas tolera riscos a longo prazo e aplica investimentos em que pode perder uma parte do seu capital. Por isso, não arrisca muito. O investidor moderado busca aplicações que rendem mais juros, no entanto, com baixo risco de perda, por conta das oscilações do mercado. Porque as aplicações, obviamente, que mais rendem são aquelas também que mais perdem também muito rapidamente. Então, as pessoas também têm que conhecer a respeito do mercado. E o terceiro perfil é do investidor arrojado. Quem é? Aquele que aceita arriscar. Sabe que pode perder dinheiro, mas não está disposto a tentar. Normalmente são pessoas que já possuem um tempo de mercado e entendem que podem ocorrer algumas perdas em pouco tempo, mas recuperáveis com lucros altos ao longo prazo. Ou seja, alguém que quer fazer aposta, que chama-se aposta na bolsa, é aquele que vai conhecer muito bem, ele vai ter que saber muito bem sobre a empresa, sobre as ações que ele está aplicando e vai correr mais risco. Não pode ser aquele apavorado que a ação caiu já vai correndo vender.
Então, tem que ser um investidor muito bem informado e muito bem qualificado. Então, mas é um investidor que também pode se dar muito bem. Então, vamos agora praticar um pouquinho aqui, colocar a mão na massa. Acompanhe o gráfico abaixo, o preço das ações de uma empresa. Então aqui eu tenho essa empresa aqui e o rendimento dela aqui, que está variando aqui, aqui na verdade foi tirado da internet. Eu posso ver a variação dela em um dia, em 5 dias, em um mês, 6 meses, em um ano, em 5 anos, depende do que eu quero com o gráfico. Esse gráfico foi tirado agora recentemente, né? E está mostrando exatamente qual é o valor do preço das ações. Então começa lá em R$ 25,00 e depois ela vai caindo no decorrer do pregão os valores que pode acontecer a cada um. Na verdade, no dia 24, quando inicia, a ação está R$ 24,65. E ela foi caindo ali, foi caindo, até que neste dia que nós verificamos aqui, ela estava valendo R$ 5,64. E ela teve aqui a variação no mês e no último ano, qual foi a variação negativa dessa ação. Vamos à frente aqui. Vamos fazer uma simulação agora? Essa simulação, gente, vocês podem entrar, hoje em dia tem aplicativos que você pode simular como se estivesse acontecendo as ações na verdade, e vocês começarem a simular ali para entender melhor o mercado. Então vamos lá. Suponha que você tenha comprado 20 ações dessa empresa no dia 24 de fevereiro de 2021 por R$ 24,65. Qual foi o seu prejuízo em dinheiro neste último ano? Então você tem aqui e nós temos o valor de fevereiro desse ano a ação. Eu quero saber qual foi o prejuízo que vocês tiveram, que esse cidadão teria de prejuízo comprando essa ação. Vamos dar um tempinho para vocês calcularem e já voltamos a conferir.
Então, pessoal, tranquilo, vamos começar a entender essa história de ações aí. Vocês já viram que vamos ter que, se quer aplicar em ações, nós vamos ter que estudar. Vamos lá, então. Então, nós temos aqui 20 ações. Lembrando, a ação é um pedacinho da empresa que a gente está comprando, né? Então, eu comprei 20 partes dessas ações com este valor aqui, R$ 24,65. Então, para eu saber quanto que eu apliquei, eu vou pegar R$ 24,65, que era o valor naquele momento, vezes 20 ações, eu apliquei R$ 493 em ações nesta empresa. Só que dali um ano, a ação está valendo R$ 5,64, as mesmas 20 ações. Ou seja, 20 vezes 5,64, o valor dessas ações que eu tenho vale R$ 112,80. Ou seja, houve redução, portanto eu tive prejuízo. Qual foi o prejuízo? Eu vou pegar o valor que eu paguei, menos o valor que eu recebi quando vendi, eu amarguei um prejuízo de R$ 380,20. Então vejam que nós temos que saber como trabalhar com essas ações, porque isso daqui dentro do mercado de ações é muito comum. Agora vamos ver uma outra situação aqui. Aqui eu tenho uma ação que no dia 22 de dezembro aqui de 2017, ela tinha um valor pequeno. Depois ela foi subindo os valores aqui. Então vamos lá, abrindo esse resultado aqui. Suponha que você tenha comprado agora de novo 20 ações dessa empresa no dia 22 de 12 de 2017 por R$ 2,28 cada uma. Qual seria o lucro caso você vendesse agora, no dia 24 de 2 de 2021, que essa ação estava R$ 24,65, o caso oposto ao anterior do exercício anterior, não é verdade? Vou dar um tempinho para vocês calcularem e já voltamos conferir o resultado.
Então, pessoal, o objetivo desse exercício é exatamente mostrar que o mercado de ações é bastante volátil. E a gente tem que conhecer muito bem, então quem quer investir em ações precisa estar estudando. Aqui é para a gente ter uma ideia, que pode ter lucro ou pode ter um prejuízo, mas precisa conhecer muito bem. Então vamos ver aqui. Então, se você comprou 20 ações a 2,28 em 22/12/2017 e você em 24/2 vendeu com cada ação por R$ 24,65, nós vamos ver que quando a gente comprou as 20 ações a 2,28, eu gastei R$ 45,60. Agora, quando eu vendi, deu 493. A diferença entre os dois deu 447,40. Eu disse assim, nossa, professor, deu um lucro enorme. Sim, deu um lucro de mais de quase 1000%. Significa que nesse inteirinho aqui, se ele tivesse apostado, jogado mais dinheiro, ele teria um lucro bastante grande. E vocês viram que não foi de um dia para a noite. Às vezes acontece de você comprar ação hoje e vender amanhã, mas às vezes os grandes investidores sabem o momento de comprar ação e o momento de vender. Isso só vai fazer exatamente tendo conhecimento. Você percebeu que mesmo ativo, em certo período rendeu muitos lucros e em outro momento, deu muito prejuízo. O investidor arrojado não tem receio de enfrentar períodos de queda e dessa forma acabar se beneficiando das altas. Mas pode ser que essa alta demore a acontecer. Então, o ideal é diversificar os investimentos, para que, se por um acaso você perca num local, você se recupere em outro. Então, você tem que conhecer exatamente o dinheiro que você tem e quanto você quer aplicar. E principalmente quem vai viver de apostas na bolsa, de dinheiro na bolsa. Você tem que ter um dinheiro considerável e não pensar exatamente na tua manutenção. Então você tem que pensar na sua manutenção e no lucro a médio e a longo prazo, não é verdade? O que a gente conversou nessa aula? Sobre os perfis dos investidores, a gente viu que o perfil básico são 3, né? O perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado, né? Que são os 3. Nós vimos alguns investimentos que classificam, que a gente pode colocar em cada um dos perfis. E vimos que exatamente aqueles que mais podem dar lucro são exatamente aqueles que podem também trazer os maiores prejuízos, exatamente porque eles são extremamente voláteis. E para que você não tenha prejuízo, você vai ter que estudar muito qual investimento que você tem. Primeiro, a gente tem que se conhecer qual é o nosso perfil para ver qual que a gente se adequa melhor. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.